Olá, bom dia a todos, eu sou o Javes Ribeiro Dota, seja muito bem-vindo ao canal Como Aprender e Ensinar Violino através do método Schemol. Entramos na lição 87, um minueto em Sol, de Beethoven. Eu vou deixar na descrição do vídeo, você dá uma olhadinha lá, toda a história do Beethoven, vai estar o link da Wikipédia, você dá uma assistida para conhecer, é sempre muito interessante e importante conhecer um pouco da história do compositor que fez a obra, tá? Esse minueto aí, ele começa pontuadinho, e já no primeiro compasso, depois da anacruse, a gente já tem um acento, né? Então eu gosto de explicar isso dividindo mão direita da mão esquerda, né? Então, falando um pouco da esquerda, a gente tem Dó natural, depois logo em seguida Dó sustenido. Então a gente vai fazer Si, Dó, Ré, Dó sustenido, Ré, Dó, Ré, Dó. Então tem esse distanciamento do dedo 2 que a gente tem que tomar cuidado. Então fica... Então é a primeira coisa que tem que tomar cuidado. Quanto ao arco, o arco existe uma acentuação em todos os rés. Então esse ré ele vem com um acento assim. Então como é que a gente faz esse acento? A gente joga na pronação do arco, ou seja, a intensidade vem com o indicador, dando uma leve forçada nesse ré. Só que sem parar o arco é contínuo. Então fica... Então quando eu forço, eu ataco o ré. Eu forço, eu ataco o ré. Então fica... Não sei se deu para entender, eu vou fazer bem de perto. Tá? Então é a primeira coisa que a gente tem que falar dessa música. Então eu vou seguindo. Esse Ré mínima, segurar ele. Não gastar todo o arco. Aí não tem espaço. Não. Então, ó, metade do arco. 1. Aqui é um outro ponto que os alunos têm bastante dificuldade. Por quê? A gente tem que trabalhar com a meia posição. Então a gente sai de um Sol, ó, Sol, Lá, Si. Aí o Lá sustenido recua e o Si natural pega substituindo o dedo que tinha vindo aqui. Si natural, Lá sustenido, Si natural novamente com o dedo 2 dessa vez. Então fica Sol, Lá, Si, Lá, Si, Lá, Si, Lá e o último Si retorna para o lugar original, ficando... Então é um trecho um pouco mais difícil de se fazer. É um trecho que ele toma mais tempo de estudo do que outros trechos aí. Então tem que dedicar um tempinho a mais para ele, tá? Seguindo então, logicamente que o acento continua normal na mão direita. Então tem que coordenar isso, tá? Então continuando. Então, acabou a casa 1, a gente retorna no começo. Casa 2, aí segue. Bom, então aí... diferentemente do Suzuki, onde a gente não tem o ponto de staccato, já no Schemol já vem com um ponto de staccato aí, né? Então eu gosto de trabalhar esse Sol como se fosse um collet, retirando o arco da corda, né? Então, quando a gente pega esse Lá ele entra forte. O ataque da casa 2 já é meio forte, né? Mezzo forte.
Então, para eu atacar esse Lá, depois que eu retirei o arco, eu tenho que voltar ele na corda e não atacar voando. Senão ele vem batendo, né? Coloca e toca, tá bom? Então, de novo. Aí a gente tem 4 semicolcheias, né? Para estudar isso de uma maneira eficiente, pode pensar nessa ligadura antecipando o cotovelo, né? Para ele unir os sons, conectar as notas, tá bom? Então é uma maneira de trabalhar essa ligadura. E fazer isso de uma maneira bem lenta, sentindo cada nota e acelerando aos poucos. Tá? Aí depois junta tudo. Então, de novo. Bom, aqui tem uma pausa, né? 1. Esse trecho é igual ao de cima, então... Esse Sol sustenido é muito comum a gente ouvir desafinações, então do Si para o Sol a gente tem uma distância, porém dessa vez vai esticar o dedo. Então cuidado aí para não desafinar nesse Sol. De novo. Aí tem a repetição. E aí é igual, segue igual. Depois a gente tem o trio. O que é o trio? É um trecho onde todos os músicos param e ficam só 3 pessoas tocando, tá? Isso para dar uma diferenciação de volume da orquestra entre a massa e o conjunto de câmera, que seria poucos instrumentos sendo tocados, né? Então, é uma diversificação que foi feita aí nessa música, onde a gente entra nesse trio, né? Tudo ligado. Então, para esses staccatos, a gente toca, para, toca, para, toca, para. Então, sempre parando o arco, né? Então, cuidado com esse trecho aí. Afinação, né? Toma cuidado com alguns pedaços. Então, começando aqui. Dó natural e Fá sustenido. Então, a gente tem que sair de um Dó natural indo para um Fá sustenido. Então, tem esse vis-a-vis aqui, né? Então, tem que tomar cuidado com isso para não desafinar ou o Dó ou o Fá, tá? Então... Uma outra coisa, a gente gasta mais arco nas 2 primeiras e economiza nas 4 próximas, para as distâncias ficarem equivalentes, tá? Seguindo aí a gente tem então Si, Lá sustenido e Si natural de novo. Então recua o dedo de volta, né? Aí vem na sequência. Aí entra Dó natural, tem que tomar cuidado. Dó sustenido e Dó natural. Tá? Então... Aí casa 1, repete. Casa 2. Aí depois da casa 2 vem um descer ao fim, que significa da capa ao fim. Aí você começa lá no comecinho e acaba antes do trio, sem precisar repetir as casas de repetições.
tá bom? A gente vem de uma só, no começo ao fim, tá? Então é isso. Espero que tenha ajudado um pouco a estudar essa lição. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ative os sininhos da notificação e te espero num próximo vídeo na lição 88. Obrigado.